Olá, é bom estar aqui novamente para poder trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de Deus, uma palavra de vida. Se você crê em milagres, se você crê que o morto ressuscita, se você crê na palavra de Deus, no Jesus que ressuscitou a Lázaro, no Jesus da Bíblia, hoje eu quero conversar com você sobre isso. Dizer para você que Deus continua o mesmo. Ele continua ressuscitando, ressuscitando morto, ressuscitando sonhos, ressuscitando vidas, trazendo esperança e fé para aquele que já não tem, que já pensa assim, tá morto, acabou. Não tem mais como isso mudar, não tem como resolver essa situação, não tem como fazer nada. Eu quero dizer para você que tem sim. Eu sou testemunha viva. Se você nunca viu uma pessoa que morreu e ressuscitou, você está vendo agora nesse vídeo, euzinha aqui. Sim, eu morri, fui dado por morta há 43 anos atrás. Eu estava com 20 anos. E, e o mesmo Deus que me tirou daquela mesa, onde os médicos já não davam mais nada, onde meu coração já tinha parado e a vida já tinha ido, Deus soprou de novo. E eu também tive o privilégio de ver nos meus braços uma criança, depois de morta, ressuscitar. Então, eu acredito e eu sei que Deus pode ressuscitar mortos. Também tive sonhos que para mim, já tinha morrido, mas o Senhor ressuscitou meus sonhos, ressuscitou minha capacidade de sonhar e de crer no impossível. Por isso eu estou aqui. É isso que tem me trazido, é isso que tem me levado a vir aqui a gravar vídeos de conteúdos da palavra de Deus. Então, se você crê ou se você não crer mais, eu peço que você fique até o final desse vídeo, que você preste atenção, que você deixe Jesus derramar fé no seu coração e que você termine esse vídeo até no final, que você termine com ele com fé sendo derramada, esperança derramada no seu coração e Deus trazendo vida e ressuscitando aquilo que está morto na sua vida. Quem sabe é uma situação na família, quem sabe é um filho que você já não vê mais, já não sabe como ele anda, quem sabe é o casamento que precisa ressuscitar, quem sabe é aquele filho que deixou a casa do Senhor e não voltou mais, quem sabe é você que deixou de crer, que abandonou, que saiu da igreja, que diz, isso não é para mim, e foi decepcionada, tentaram matar a sua fé. Quem sabe? Deus sabe. E essa palavra tem um sentido, tem um propósito e tem uma direção certa para o seu coração nessa hora. Então, muita atenção e vamos. A palavra de Deus em João, a palavra de Deus em João, no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 38 até o 34, do 38 até o 44, o Senhor está falando sobre a Lázaro. Então a palavra de Deus fala assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graça te dou, porque me haveres
por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Essa é a palavra de Deus, quando Deus, né, ali naquele momento, naquele dia, com aquela família enlutada, Lázaro, o amigo dele, ele foi ali e se comoveu. Se comoveu. Nós, quando estamos no velório, quando nós vamos a um velório, quando nós sabemos que alguém partiu, a gente sente uma comoção no nosso coração também, né? Então, isso acontece, porque todos nós temos esse sentido no nosso ser de vida eterna, de vida para sempre. E esse é o propósito de Deus. Deus não nos criou, não nos fez para que nós morrêssemos, mas por causa do pecado, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do pecado, todos nós iremos morrer um dia. Mas aqueles que já foram seus pecados perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, a palavra de Deus fala que eles não morrem, que eles passam de uma vida para outra. Então, nós deixamos esse corpo para possuir, para tomar posse do outro corpo que Jesus tem para nós, um corpo perfeito, que nunca mais vai adoecer, nunca mais vai morrer, nunca mais vai passar as necessidades que esse corpo aqui falível passa. Mas eu quero falar com você sobre ressurreição. Para ressuscitar, para algo ser ressuscitado, precisa morrer. E a palavra de Deus diz que Deus, ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Então, para Deus não tem limite de dias, de tempo. Se ele ressuscitar, se ele trazer de volta, não importa quanto tempo esteve ele morto. Aos meus 20 anos, eu fui operar de coração no Beneficência Portuguesa em São Paulo. Eu tinha que trocar uma válvula, consertar uma válvula, colocar uma membrana ao redor do meu coração e tinha que ser feito essa restauração. E bem, né, com 20 anos, no dia 9 de março de 84, eu fui operada, me parece que foi 9 de março. Eu sei que o ano foi 84 e o mês era março. E eles fizeram o trabalho, né, o médico me operou, e depois que a cirurgia já estava pronta, de acordo com o que eles disseram, meu coração parou. Eu tive uma parada cardíaca e meu coração parou por 57 minutos. Eles fizeram tudo para me trazer de volta, mas não houve reação e eu já estava ali 57 minutos sem batimentos cardíacos e, bem, morta, né? Mas, do nada, o Senhor soprou vida em mim, meu coração começou a bater novamente e os médicos, então, tiveram que me abrir de novo e tentar refazer o que eles tinham feito, porque naquele impulso, naquela força que eles fizeram para me ressuscitar, para me trazer de volta, né, para me reanimar, a cirurgia que eles fizeram explodiu, estragou. Então, eles tiveram que me abrir de novo e fazer o melhor que eles podiam fazer, me fechar de novo, como eles não tinham expectativa que eu fosse reagir, que eu fosse sobreviver, eles fizeram, né, vamos ver, vamos fazer. Se ela viver, viveu. Se não viver, tentamos. E graças a Deus, eu recuperei, eu acordei, fiquei em coma 4 dias. Depois de 4 dias, eles pensavam, né, se ela acordar, ela vai ser uma paraplégica, porque ela ficou sem oxigenação no cérebro por 57 minutos.
E para a glória de Deus, com 4 dias, eu acordei do coma, pedindo comida, e fui alimentada com sonda. Depois comecei a tomar sopa, e com 1 semana eu estava perfeita, andando, conversando, fazendo tudo de uma maneira perfeita, como uma pessoa perfeita faz, né? Tinha que fazer os exercícios para o pulmão, tinha que estar ali dentro daquele hospital, mas com 2 semanas eu estava de volta na minha cidadezinha do interior de Minas, Governador Valadares, normal como eu estou aqui agora, conversando, falando, ouvindo, fazendo tudo. E os médicos ficaram assim, sem entender como aquilo tinha acontecido. E eu sei que foi milagre, porque primeiro Deus deu uma palavra para minha mãe, né? Ela não era crente, mas ela era católica e ela cria muito na Bíblia, né? Ela não fazia orações, né, para santo, essas coisas, mas ela creu na palavra de Deus. Ela creu na palavra de Deus e minha tia disse, né, que era espírita, que eu tinha chamado ela, darará aquelas coisas, e ela disse, não, minha filha não vai morrer, a Rúbia não vai morrer. E ela declarou isso 3 vezes, ela falou, a Rúbia não vai morrer. E ela pegou e foi no hospital, depois ela teve que vir embora, que ela não podia ficar lá. E eu vim embora depois de 2 semanas para casa. Então, o que eu posso dizer para você é que seu milagre está na sua boca. Deus sempre tem uma palavra. Aqui Deus falou para aquela multidão que se eles crescem, eles veriam a glória de Deus. Então, é necessário primeiro fé. E depois o que você fala, né? O Senhor Jesus aqui falou para Deus, né? Falou para o Pai que ele sabia que o Pai ouvia ele, que ele tinha experiência, que Deus ouvia ele. Então, quando Deus te ouve, ele te responde. Mas ele estava falando aquilo ali porque a multidão estava ali, era para testificar para aquela multidão que Deus ouvia ele, que ele estava ali com um propósito de Deus. E então ele ordenou para Lázaro, primeiro mandou tirar a pedra, porque há impedimentos, a pedra da dúvida, a pedra do eu não sei, será? Será que eu mereço? Será que ele vai fazer? Será que Deus me ouve? Essa pedra, ela impede que o seu milagre aconteça, ela impede que haja ressurreição na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu corpo, nas suas finanças, nos seus relacionamentos. Então, a primeira coisa que nós precisamos remover é essa pedra, a pedra da dúvida, a pedra do medo, porque senão não vai acontecer. Depois que tiraram a pedra, ele chamou Lázaro. Lázaro saiu para fora com aquelas ataduras, né, que fala a palavra de Deus conta, porque eles atavam as pessoas, era enfaixado igual uma múmia. E ele então mandou que tirassem aquelas faixas, né, aquelas ataduras, para que Lázaro pudesse andar perfeitamente. Então, é outro passo. O seu milagre acontece, Deus faz o milagre, Deus ressuscita. E aí você tem que, pela graça de Deus, ver o que está impedindo que o seu milagre seja completo, que seja assim, que seja amplo, né? Em todas as áreas. Porque Lázaro estava vivo, Lázaro estava respirando. Foi dado a ele vida novamente. Deus devolveu para ele a vida, mas para ele caminhar como um homem perfeito, com milagre completo, foi preciso tirar as ataduras. Então, às vezes, Deus ressuscita o seu casamento, mas há coisas que você precisa mudar, há coisas que você precisa tirar. Deus ressuscita as suas finanças, mas há coisas que você precisa acabar com elas, como débitos, comprar sem limites. Deus ressuscita. Às vezes Deus te abre uma porta de trabalho para você que está desempregado há anos, mas você precisa, nesse trabalho, fazer o seu melhor. Dar o seu melhor, chegar no horário, fazer sempre com excelência.
e trabalhar ali como se aquela empresa fosse sua, sabe? E muitas outras coisas, a sua saúde. Deus ressuscita algo em você, Deus te dá graça. Você que não pode ter filho, vai ter filho, engravida, aí você precisa aprender com o Senhor como é ser mãe. Você precisa buscar o Senhor para te preparar para ser mãe, para o seu milagre vir, e você está preparada. Então, há coisas para fazer. Deus me ressuscitou, eu tive que me alimentar, eu tive que seguir as ordens médicas, tive que fazer os exercícios para os meus pulmões que ficaram parados, eu tive que comer da maneira correta. Então, porque eu fiquei sem alimentar dias, semanas. Então, há um processo. A parte que Jesus, o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele chamou Lázaro para fora. Lázaro ressuscitou. E agora, para ele andar, para ele funcionar com perfeição, era preciso tirar as ataduras. Primeiro, para ele ressuscitar, precisava tirar a pedra que ia impedir ele de sair. E a outra coisa era as ataduras, porque aquilo que Deus tinha que fazer, ele fez. Foi chamar Lázaro, foi ordenar a morte para fora. Sair, ordenar a vida. Agora, a parte que as pessoas ele tinham que fazer, Jesus não fez. Ele podia ter mandado um anjo empurrar aquela pedra. Com certeza. Ele podia só estalar os dedos, só olhar e falar com a pedra e a pedra mover. Sim, ele podia. Porque quem faz um morto depois de 4 dias ressuscitar, o que mais que ele não pode fazer? Mas ele deixou que o homem fizesse parte daquele milagre. Ele deixa eu e você fazer parte do milagre que ele faz na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Sabe, você está orando para o seu filho voltar para a casa do Senhor, mas você tem servido na casa do Senhor, você tem sido, você tem ido para a casa do Senhor com alegria. Você que deixou a casa do Senhor e Deus está te chamando de volta e você continua com o coração duro, o milagre que Deus quer fazer na sua vida pode estar lá dentro da casa do Senhor. Pode ser a palavra que o pastor vai pregar, pode ser o hino que alguém vai cantar, pode ser o louvor que alguém vai cantar, pode ser uma palavra profética que alguém vai te falar lá dentro. Então, é necessário para o nosso milagre acontecer, para Deus fazer aquilo que nós não podemos fazer, nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer, que Deus requer que nós façamos. Então, meu amor, minha vida, minha amiga, meu irmão, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, o milagre tem fases, tem etapas. Nós vimos aqui que Jesus chegou lá. Ele foi lá, ele ficou comovido, ele foi lá para ressuscitar o amigo dele, ele foi. Ele foi com essa intenção. Mas ele chegou lá na porta do sepulcro, mandou que tirassem a pedra. E depois que Lázaro saiu lá de dentro vivo, mandou que desatassem as ataduras. Então, ore ao Senhor. Quem sabe agora mesmo está falando com você a pedra que você tem que remover para o seu milagre acontecer. Quem sabe já aconteceu o milagre e você tem ataduras que você precisa tirar para que o processo seja completo. Quem sabe? Que o Espírito Santo fale no seu coração. Que o Espírito Santo ministre no seu coração. No próximo vídeo nós vamos falar mais sobre essas etapas que é necessário, que nós precisamos ter responsabilidade para poder fazer. Quando Jesus falou para eles removerem a pedra, eles obedeceram. Teve a obediência a uma ordem, a um comando do Senhor. Se eles ficassem ali parados, se eles não obedecessem o que Jesus falou para eles, você acha que Deus faria? Eu tenho certeza que não. Não porque ele não podia fazer, ele pode e sempre pode. Deus tem todo o poder, ele é todo poderoso. Mas porque a obediência segue, o milagre depende da obediência, da fé e da obediência.
Primeiro você tem fé, primeiro você crê, depois você obedece ao comando, aquilo que o Senhor está falando. Então, eu vi isso acontecer na minha vida. Ele me ressuscitou, né? Me deu ali, os médicos fizeram na cirurgia de novo. Deus me ressuscitou. Eu fiquei ali em coma 4 dias. Depois Deus me despertou. Eu tive que alimentar com aquelas sondas. Eu tive que fazer aqueles exercícios. Depois eu tive que ficar lá. Eu queria vir embora, mas eu tive que ficar. E eu tive que voltar para casa e ainda seguir um processo com medicamentos. E hoje eu estou aqui depois de 43 anos, pela graça e misericórdia do Senhor, e tenho visto milagre todos os dias, porque cada manhã que eu desperto é um milagre, porque eu sou um milagre. Eu creio em milagre porque eu sou um milagre. E eu tenho orado por milagres e eu tenho visto Deus fazer milagres. Como nesse hospital que eu fui visitar aqui em Brisbane, a filha de uma amiga minha tinha morrido. Cheguei lá, ela estava morrendo, ela morreu. Mas Deus me deu ali dentro daquele hospital uma visão, uma revelação tão grande, porque a pessoa estava ali, sabe, parecendo que ela estava festejando a morte daquela criança, uma médica que estava lá, de plantão. Toda hora passando lá e falando que a menina tinha que morrer, ela estava já nas últimas. E ela morreu mesmo. Né? Aí a médica ficava indo lá falando para a mãe que podia, que aqui eles deixam você ficar, né? Com a criança, com a pessoa, né? Que faleceu, até para você depois, você passa um tempo ali com ela, até você sentir bem de liberar, para que eles levam, né? Aquela pessoa, para aquele cadáver, para lá, para a geladeira onde fica. Pro necrotério, no caso, né? É necrotério? Acho que é esse nome mesmo. E aí tava aquela criança ali, e a mãe pegou, e a mãe chorava, e o pai também chorava, e o pai falava, eu queria só, falava para mim, ora para Deus, para ela abrir os olhos só mais uma vez, para me ver ela de olhos abertos. Ora, Rúbia, ora, e ficava me clamando para me orar, porque ali eu era a única crente ali, era só, eu estava lá com o casal e eu, apesar do homem ser católico, né, mas a menina era crente. E eu ali, meu coração foi movendo com aquilo ali, com aquele homem chorando, foi movendo, e vendo aquela mulher ali, sabe, feliz, sei lá, não sei, o diabo, né, ali, regozijando, porque o diabo sente prazer quando vê um filho de Deus angustiado, e a morte, né, a partida de qualquer pessoa, né, nossa família, dói, ainda mais um filho, uma filha. E eu fui movendo meu coração, e teve um momento que eu falei com o pai, falei, deixa eu segurar ela. Pus ela nos meus braços, já era mais ou menos umas 11 horas da noite, e já tinha umas 2 horas que eu estava ali, 3 horas, não sei. E já era tarde da noite, e eu peguei aquela criança morta nos meus braços, e comecei a orar, e comecei a orar em mistério, comecei a orar em línguas. E depois eu falava, Senhor, só para ele ver mais uma vez ela viva, Senhor, para vergonha do diabo, porque o diabo não determina a morte de nenhum dos seus filhos. A vida dos seus filhos está nas suas mãos. Ressuscita essa criança, sopra a vida nela, para eles verem que é o Senhor, que não é que tem que morrer, é o Senhor que determina. Ainda que seja só para essa mulher ver, para essa médica ver que há poder, que o Senhor que o Senhor dá vida, que o Senhor tira vida. E comecei a orar, e orar, e orar. Não sei por quanto tempo, mas eu só sei que de repente aquela criança morta começou a tossir. E antes dela ressuscitar, a médica veio, eu falei com ela assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Se essa criança viver de novo, o que você tem que fazer? Ela falou comigo assim, não tem chance, essa criança está morta. Eu falei, não, mas se ela viver, não tem chance. Eu falei, mas por favor, se ela viver, o que você tem que fazer? Qual é o seu primeiro passo? Ela falou, o primeiro passo é alimentar ela, porque tem muito tempo que ela não come. Eu falei, tá. Alimentar na sonda alimentar com uma seringa, né? Eu falei, tá. E ela saiu, eu continuei orando. E essa criança começou a tossir nos meus braços. E a criança, Deus soprou vida, ela viveu de novo. E ela respirava.
Aí a médica, eles vieram correndo, né? Porque foi o maior reboliço, aquela criança tossindo. Ela não chorou, ela tossiu, tossiu. E abriu os olhos e começou a ir respirando normalmente. E a médica veio, eu falei assim, agora você vai fazer o quê? Aí ela veio, olhou, falou assim, o coração dela tá batendo 80%. E eu falei, Senhor, é 100%. Aí ela olhou de novo e falou assim, ela tá 100% viva. O coração dela tá 100%, ela tá respirando sem aparelho, ela tá respirando normalmente, os pulmões, tá tudo perfeito. Eu falei, agora, ela falou assim, agora nós vamos tentar alimentá-la, vamos ver se ela vai alimentar a criança, sabe? Aquela bebê engoliu aquele negócio, aquela seringa todinha. E depois eles deram mais, ela engoliu mais e ficou ali viva, nos braços da mãe, do pai. E aquela mulher me olhou, sabe? Aí tava um padre lá, né? Aí esse padre foi, eu acho que foi uma das coisas, né? Que até hoje eu não entendo, sabe? E eu devia, não sei. Sei que ele jogou aquele negócio, né? Aquela água benta lá, igual eles fazem quando a pessoa tá morrendo, sei lá. Não entendo bem disso, eu só sei que a criança ficou ali viva. E aí eu falei, Senhor, agora é com o Senhor. Se o Senhor quiser que ela continue viva, amém. Se o Senhor tiver plano, não quiser que ela continue viva, se eu tiver feito isso só para mostrar, só para envergonhar o diabo, para que saibam que o Senhor é o dono da vida, é o Senhor que dá vida e é o Senhor que tira vida. Faça a sua vontade. E aí a criança fechou os olhos e partiu. Sem nada, partiu. Normal. Mas depois de respirar sozinha, depois de alimentar, depois de estar viva 100%. Para aquela médica saber que Deus pode fazer o impossível. E eu voltei para casa, mas já de madrugada. Mas tão maravilhada, tão maravilhada, tão maravilhada até hoje, quando alguma coisa acontece, quando vem alguma interferência do diabo, alguma coisa que Satanás sopra, eu lembro desse milagre. Eu lembro do meu Jesus, que me ressuscitou e que ressuscitou aquela criança nos meus braços. Eu quero dizer para você que Jesus é o dono da vida e que ele pode dar vida em qualquer coisa que tenha morrido na sua vida. Ele pode dar vida de novo, ele pode ressuscitar. Eu vi com meus olhos e eu sou testemunha viva disso. Por isso, não deixe de crer. Se você deixou a casa do Senhor por algum motivo, se você está orando por um parente, por um familiar que não congrega, que não é salvo, se seu casamento já até acabou, se você está enterrando seus sonhos ou já enterrou, eu quero te dizer que há esperança. Deus, ele é o Deus da vida, não da morte. Ele dá vida, seja onde for, como for. Deus tem poder. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te louvo por esse vídeo, eu te louvo por esses testemunhos, por essa palavra. Senhor, eu ordeno vida, no nome de Jesus. Eu ordeno vida, onde já não há mais. Eu ordeno vida, eu declaro ressurreição a toda aquela pessoa que vai estar ouvindo, vai estar ouvindo esse vídeo até o final, que toda pessoa que está aqui, Senhor, ou que vai estar, seja de onde for, eu ordeno um milagre sobre a vida dela, no nome de Jesus. Que haja milagres, que o milagre aconteça, no nome de Jesus. Amém. Aguarde o milagre, creia no milagre, receba o milagre na sua vida, no nome de Jesus. E agora eu te peço que, por favor, se você foi abençoado, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de um milagre. Compartilha. Aperta lá o gostei, deixa seu comentário. Isso vai ajudar muito para que o YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas. Eu gostaria de chegar ao mundo inteiro para poder falar que Jesus, ele ressuscita vidas. Ele me ressuscitou. Então me ajude.
compartilhando, me ajude deixando gostei, me ajuda se inscrevendo aqui, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te ilumine. Derrama fé no seu coração, no nome de Jesus. Até a próxima. Um beijo, tchau.